Muito que bem, vamos falar sobre a Abadia de Northanger? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou dar continuidade ao projeto de Jane Austen aqui do canal. Se você não sabe, eu tô com um projeto de ler todos os livros da Jane Austen, então já tenho uma série de resenhas aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. E pra esse livro especificamente, eu também fiz um projeto que foi de ler a Abadia de Northanger em 24 horas. E esse projeto aconteceu lá no meu Instagram, eu fui comentando, fui dando os meus updates da leitura, como tava sendo pra mim. E no final eu tirei ótimas conclusões sobre essa questão de ler, de prazos, enfim. Então se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar minhas redes passando aqui, porque lá eu sempre tô lançando projetos, tô interagindo com vocês, levantando dúvidas, questões, então me segue lá pra gente também ter essa conversa. E se você gosta desse projeto de Jane Austen, se você curte os livros da Jane Austen, já deixa o like, se inscreve se você ainda não for inscrito, e bora lá começar. Então, mais uma vez, eu tenho aqui essa edição da Martine Claret. Eu achei que essa é uma boa edição até, de todos os livros da Martine Claret que eu tenho de Jane Austen. Eu achei que esse é o que eu encontrei menos erros de português. Achei legal, tem nota de rodapé também. Achei ok, assim, pela decepção que eu já sinto pela Martine Claret. Esse aqui eu achei ok. Inclusive, eu acho que é uma das edições mais lindas dessa coleção da Martine Claret. Essa folha de guarda vermelha. Tá bem caprichadinho mesmo, mas é aquilo, né? O que eu não curto dessas edições da Martine Claret é realmente a falta de revisão. Como vocês podem ver, né? Eu fiz várias anotações aqui. Então a heroína que a gente vai ter nesse livro é Catherine Morland. Ela é uma dos 10 filhos que os Morland têm. Eles não são uma família super rica nem nada. O Sr. Morland, ele é um eclesiástico, então ele tem uma boa posição social, mas eles não têm muito dinheiro. O que acontece nesse começo da história é que Catherine é muito feia. E o livro já aponta isso de cara. Catherine e os Morland, no geral, eles são muito feios. Porém, quando a Catherine tá chegando ali nos 15 anos, ela começa a melhorar, porque além de feia, ela sempre foi muito moleque, não fazia nada com nada, ela não lia, não escrevia, não pintava, não tocava, sabe? Ela não tinha nada interessante, porque naquela época as mulheres tinham que fazer muitas coisas, tipo tocar, pintar, cantar, tal. Então a Catherine, ela era super nada com nada. Só que quando ela começou a chegar nos 15 anos, ela começou a melhorar, tanto na aparência, quanto nos próprios jeitos dela. E aos 17, eles moram no interior, né? Então, aos 17, nessa cidade que ela morava, não tinha nenhum boyzinho, sabe? Não tinha ninguém ali da idade dela pra ela flertar e tal. E ela justamente estava nesse momento, né, de começar a ser apresentada para a sociedade. Então, era meio frustrante porque não tinha nenhum boy lá. E o que vai acontecer é que os vizinhos deles, a família Allen, eles vão para uma cidade que se chama Beth, não sei como é que se fala o nome dessa cidade, mas eles vão pra essa cidade e convidam a Catherine, porque eles sabem, né, desse momentinho de vida dela de não conhecer homens, então eles convidam ela pra ir junto com eles vão ficar lá por 6 semanas, e ela acha tudo, fala isso, vamos, let's go. E aí nessa viagem, né, nessa estadia em Beth, eu vou chamar de Beth, gente, porque eu tô com preguiça de forçar o meu inglês pra fazer o Beth. I don't know como se pronuncia, então é Beth mesmo. Lá então ela vai fazer amizade com duas famílias. A primeira delas é os Thorpe, então ela vai principalmente fazer muita amizade com uma mocinha que se chama Isabella Thorpe. Isabella também tem um irmão que se chama John Thorpe, e John vai se interessar muito por Catherine. Assim, ele vai se interessar horrores pela Catherine, vai querer muito ficar com ela. Porém, entretanto, a Catherine, como eu disse, ela vai conhecer, além dos Thorpe, uma outra família, que são os Tuney. E a Catherine vai se interessar por Henry Tuney. Ele vai ser o primeiro boyzinho que ela vai conhecer, e ela vai se interessar e tal. E aí vai existir esse conflito meio que tipo, a Catherine é muito ingênua, ela tá tentando conhecer o mundo, conhecer as coisas, enquanto ela gosta de Henry, o John gosta dela, e aí vai ficar meio que nesse triângulo por um certo tempo. Mas um ponto chave do livro é que Catherine, ela ama romances góticos. Então, agora ela lê bastante e ela lê romances góticos. Porque assim, ela não gostava de ler histórias da história. E por isso ela não tinha essa aptidão pra leitura. Mas aí quando ela conhece os romances góticos, aí tudo muda pra ela e vira uma sinergia, né? Ela curte muito. E basicamente é isso que é a história. A gente vai ter aí a Catherine conhecendo um pouco mais da vida. Ao mesmo tempo que ela vai ter interesses românticos, vão ter interesses românticos com ela e tal. E agora entrando um pouco no que eu achei da história e no desenrolar dessa história. Eu não sabia nada sobre a Abadia de Northanger, então assim, quando eu comecei a ler esse livro, realmente eu acho que é um dos únicos livros da Jane Austen que eu não sabia nem a sinopse, sabe? Eu só sabia que aconteceu alguma coisa na Abadia de Northanger, porque é o título do livro. A única coisa que eu sabia sobre esse livro é que ele era um flerte de Jane Austen com os romances góticos. Eu até pesquisei pra saber o que é um romance gótico, né? Porque, como vocês sabem,
Eu não tenho muita noção desses temas muito técnicos de gênero. O romance gótico, ele é um romance, mas que tem questões sobrenaturais, tem um mistério, tem alguma coisa. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Foi o Wikipedia que me contou isso. Eu sabia que era um flerte com romance gótico. E eu pensei, nossa, vai ser diferente, né, dos livros da Jane Austen no geral. Acho que vai ter um mistério, vai ter algum negocinho, né, um trenzinho, assim, uma coisinha diferente. E fui entusiasmada. E o que realmente acontece nesse livro ele parece pra mim uma sucessão de coisas erradas. Tem bastante coisa que dá errado o tempo inteiro. Acho que começando até pela própria heroína. Ela é uma pessoa meio errada, né? Porque diferente das outras heroínas de Jane Austen, que sempre sabem tudo, fazem tudo, nananã, ela não sabe nada, não conhece nada, não sabe fazer nada. Então acho que já começa aí pelo erro da heroína. E também a gente vai ter o narrador conversando com a gente. Então além dele narrar a história, ele conversa com você. E aí ele vai comentar, ai, porque essa heroína é assim, assim, assado. Ai, eu sei que ela não é tão legal quanto, sabe? Tipo, então ele fica literalmente conversando com você ao longo do livro. E em vários momentos dessa conversa, ele traz críticas. Então ele traz críticas sobre os preconceitos que tinham com os romances na época. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nessa época que os livros da Jane Austen foram escritos, os romances, eles não eram bem vistos. Eles não eram livros de pessoas inteligentes, vamos colocar assim. Eram livros de qualquer um, sabe? Era até meio considerado um livro de mulherzinha. E não entrando literalmente na questão romance literal, sabe? Porque o gênero romance é uma história que é narrada, que tem começo, meio, fim, e tem desenrolar, tem desenvolvimento de personagem, né? Então, isso não era visto com bons olhos, e o que era visto com bons olhos era, na verdade, era esse tipo de história que, inclusive, a heroína não se identifica, né? Que é a história da história, coisas técnicas, enfim. Então, voltando. O narrador, ele conversa com você, ele vai trazer essas discussões dos preconceitos que as pessoas têm com os romances, o preconceito que até quem escreve romance tem com a própria escrita, sabe? Ele vai levantar críticas sociais do papel de homem e da mulher na sociedade da época. E eu acho que, principalmente, esse livro toca muito em pontos da moralidade, o que é certo, o que é errado. Não desse jeito literal, isso que você tá fazendo é errado, ou isso que você tá fazendo é certo. Muito de interpretação, sabe? Como eu falei, é uma sucessão de coisas erradas. Então, o tempo inteiro, a personagem principal faz uma coisa errada, ou então alguém que tá ao redor dela está tendo comportamentos que não são ditos como certos, sabe? Então, eu acho que por isso que traz muito essa moralidade, porque a gente vai ter gente que mente o tempo inteiro, a gente vai ter gente que finge que é uma coisa que não é, a gente vai ter personagens que são grossos, a gente vai ter personagens que fazem desfeita, personagens que são mesquinhos, sabe? Então, traz muito isso da moralidade. Pra mim, o livro foi sobre isso. E ao decorrer da história, né? Porque, como eu disse, eu li esse livro em um dia. Quando eu cheguei na metade do livro, eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Do que esse livro vai falar? Cadê o... Não vai ter mistério, não vai ter nada? Porque ao longo da jornada, até rolam mistériozinhos aqui, um mistério ali. Acho que justamente pela heroína se interessar pelos romances góticos e tal, ela fica achando que tudo tem mistério. Mas no final das contas não tem mistério, entendeu? Tipo, ele levanta um papelzinho de, olha, talvez alguma coisa aconteça, mas no final das contas não acontece. Então por isso que eu acho que quando dizem que é um flerte com o gótico, é literalmente um flerte, assim, porque não chegou nem a beijar. É tipo, ela flertou ali com uma questãozinha, mas que não virou um romance gótico mesmo, né? Ele deu uma flertada ali. E aí, no final das contas, eu senti que é mais um livro de Jane Austen, sabe? Não senti que é nada absurdo, eu acho que é uma história até bem redonda, tem um final ok, mas que não é nada... Meu Deus, que história linda. Não é nem uma história que deixa seu coração quentinho, sabe? Eu senti que é só uma história. É melhor que Mansfield Park? Com certeza. Mas não entrou no meu top 3, assim, dos livros, por enquanto. Eu sinto que, de todos que eu li, né, porque eu li Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, Emma e agora a Abadia de Northanger, eu acho que a Abadia ficaria aqui no 4º lugar e Mansfield Park fica em último, porque Mansfield Park é o ó. E se você não ouviu minha resenha de Mansfield Park, também vou deixar linkado aqui pra você dar uma olhada. Então, assim, pra mim é um livro que eu daria 3 estrelas. É um livro ok, tem um começo, um meio, um fim. Tem personagens desenvolvidos, tem coisas interessantes, mas tem outras coisas que talvez precisava. Eu acho que principalmente eu dou 3 estrelas pra esse livro, porque apesar de não ter nada demais, tem um personagem na história que ele despertou muitos sentimentos em mim. E não sentimentos positivos, sentimentos negativos. Lembra que eu comentei lá no começo o John Thorpe, que é irmão da Isabella e que tem o interesse na Catherine? Ele é literalmente
insuportável. Eu fiquei surtando nos updates que eu dava da leitura no Instagram. Gente, que cara insuportável. Sabe aquela pessoa que faz tudo errado, mentiroso pra cacete? É uma pessoa que, tipo, manipula as coisas, sabe? É o ó. Um cara horrível, péssimo, ridículo de ruim. Mas apesar dele ser ridículo de ruim, eu acho que um livro é bom quando ele te desperta emoções. Então eu senti que esse livro me despertou emoções. E por isso, chega aí nas 3 estrelas. Mas mais que 3 estrelas, esse livro com certeza não tem. Então, Angels, no mais, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de Jane Austen, já deixa o like, comenta aqui embaixo se você gosta de Abadia de Northanger, o que você achou da história, achou que foi bem desenvolvida, não foi? E também me segue lá no Instagram, como eu falei, eu sempre tô deixando projetos, tô sempre comentando, conversando com vocês. E claro, o link pra compra desse livro vai estar aqui na descrição, você comprando por ele você vai ajudar muito o canal. Se inscreve também se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, um beijo, tchau! É Catherine... Esqueci! Beth, o meu também é Beth. Ué, o meu também